antes de entrar nessa questão eleitoral, nós preparamos um material, eu não sei se todos chegaram a receber, que é um folderzinho, que fala da questão também do planejamento e gestão, não só partidária, mas também da gestão de uma prefeitura, levando em consideração que o partido ele busca naturalmente se fortalecer para, em cima desse fortalecimento partidário e político, poder gerar as ações que é, na verdade, o sentimento da maioria dos companheiros. E é muito comum, e a gente tem observado, que muita gente quer chegar ao poder. Alguns querem chegar a ser vereadores, outros querem ser deputados estaduais, deputados federais, alguns querem ser prefeitos, outros querem ser senadores, governadores, mas muitas vezes não se preparam para a função futura que possam vir a exercer. Levando em consideração isso, a gente tem conversado internamente também, e batendo um papo com alguns companheiros, da possibilidade, Lupe, da gente criar um programa de governo próprio do partido. Eu fui candidato a primeira vez a prefeito, e eu lembro da dificuldade, e olha que eu já estava passando por um processo de ter o mandato de deputado federal, mas é um processo completamente diferente do legislativo com o executivo. E eu lembro que na hora de montar o programa de governo, eu ainda tive a possibilidade de ajuda de vários companheiros de algumas instituições que me ajudaram. Mas também acompanhando isso no Estado e em algumas eleições municipais, a gente percebe que a maioria dos candidatos a prefeito não tem gente qualificada do lado, isso é muito comum, gente preparada para montar uma base de governo que seja compatível com a realidade. Porque é muito comum, na ânsia de se ganhar uma eleição de prefeito, se promete coisas que são impossíveis de serem cumpridas. Ou seja, é o poder pelo poder. E não, muitas vezes, uma coisa organizada e que a gente consiga realmente construir uma sociedade cada vez melhor. Quando o Lupe aqui cita, que não com essas palavras, mas aqui eu vou colocar as minhas, ou seja, aquele que está lá na ponta, o cidadão da ponta, o que ele quer e o que ele imagina quando vota em alguém, é que cada um de nós que detemos mandato, ou que possamos estar pleiteando o mandato, possamos ser a solução dos problemas de cada cidade. Mas para isso, cabe ao partido se organizar cada vez mais. Eu pedi, na verdade, ao meu secretário de Fazenda, por favor, pode levantar, Junde. Sérgio Junde é da Fundação Getúlio Vargas, é professor da Fundação Getúlio Vargas, tem 3 livros escritos na área fazendária, e é uma das pessoas que mais conhece a área fazendária no Estado, eu não tenho dúvida disso. Com certeza temos vários outros companheiros que são do quadro do partido, que também conhecem. E por que não juntar essas cabeças pensantes para montar um programa de governo específico que seja partidário? Então, o companheiro quer sair candidato a prefeito, então ele tem que passar naturalmente por um processo de participação de algumas reuniões para entender o que ele vai fazer lá na frente. Porque, querendo ou não, ele vai levar o nome do partido. Como é que ele leva o nome do partido e amanhã não faça uma gestão da forma que o partido assim determina? E aí a importância da gente estar se organizando cada vez mais para que a gente possa ter não só o resultado eleitoral. O resultado eleitoral talvez seja o mais fácil. Ganhar a eleição não é difícil. Ganhar a eleição, vou repetir, não é difícil. É só se organizar e trabalhar. Agora, fazer a gestão depois de ganhar a eleição, essa é a parte mais difícil. E por isso, cabe à instituição partidária, cada vez mais, dar o suporte para que os companheiros que ainda não tiveram, seja a experiência de ter passado por um processo de uma executiva, ou seja também o companheiro que tem o sonho de poder mudar a sua cidade, esse sonho não seja interrompido pela metade por falta de uma estrutura organizacional e, acima de tudo, de pessoas qualificadas. Bem, também trouxe a Eneila. Eneila, levanta, por favor. A Eneila é nossa secretária de Educação. A Eneila é uma especialista em gestão pública educacional e a gente se preocupou muito, e eu queria aqui fazer uma colocação.
eu fico muito preocupado quando a gente vem aqui e fala assim, não, eu tenho a experiência de ter o mandato. Não. Eu estou aprendendo a cada dia. A cada dia eu estou aprendendo, tenho errado muito, mas acredito também tenho acertado alguma coisa. E aqui a experiência que talvez eu possa estar colocando, eu queria fazer um ressalto, porque não é necessariamente o mais correto, mas é a experiência que a gente tem conseguido gerar as ações e, consequentemente, bons resultados. Por exemplo, aqui se falou de escola em tempo integral e se falou também em educação em tempo integral. São duas coisas completamente distintas. Que é muito comum alguns companheiros, por não conhecer do segmento educacional, não entendem o que é uma coisa e não entendem o que é outra. Isso não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Por exemplo, escola em tempo integral, em São João de Meriti, nós já temos 100% das escolas em tempo integral. Já é uma realidade. Por quê? Qualquer município no Brasil pode ter escola em tempo integral e é uma realidade. Estou afirmando para vocês, é uma realidade, porque o próprio governo federal tem programas que, de alguma forma, viabilizam para que isso aconteça. Aí tem que ter boa vontade política, tem que ter direcionamento e um pouco daquilo que o Lupe colocou. Onde é que nós queremos chegar? Ou seja, tem que ter foco nos objetivos. E em cima disso, é muito prático colocar isso para funcionar. Porque a maioria dos municípios não tem o quê? Dinheiro. Sempre a reclamação, ela vem nessa parte do financeiro. Só que, ao mesmo tempo, você hoje só não consegue fazer escola em tempo integral se você não tiver conhecimento dos programas do governo federal, consequentemente, podendo fazer com que eles funcionem nessas unidades. E daí a importância de dizer que quando a gente fala, olha, vamos falar de educação em tempo integral, aí já é mais complexo. Porque aí necessita de um investimento muito maior, e o governo federal ainda, que é o grande detentor da massa financeira, ou seja, quem financia a grande parte dos projetos, programas e repasses para os municípios e para o Estado, ainda não tem uma ação muito consolidada a ponto de garantir recursos suficientes para que isso aconteça. Então, como é que o partido, por exemplo, eu vou fazer um pouco aqui do papel do advogado do diabo, como é que o partido vai se comportar em relação a isso? A gente cria um programa específico e aí, naturalmente, seja com a Ineila que está aqui, e com certeza diversos outros companheiros dos quadros do partido, que poderiam estar ajudando, até mesmo através de uma comissão, visitando os nossos prefeitos, para poder ajudar, para poder fazer com que ele não perca recurso, para que seja implementado. Porque somente no discurso não dá. Tem que estar no discurso e tem que estar na prática. Para que isso aconteça, tem que amarrar administrativamente de uma forma que a gente consiga ter os resultados que não somente a gente acha que são os melhores, mas que, acima de tudo, a gente tenha consciência, vou repetir, a gente tem a consciência que muda a vida do ser humano. Por mais que eu possa asfaltar uma rua como prefeito, por mais que eu possa gerar ações na saúde, mas é através da educação que definitivamente a gente muda a vida das pessoas. Eu pedi também que estivesse presente o nosso secretário de saúde, por favor, Oscar Berro. O Oscar é um companheiro da Fiocruz, era o responsável por todos os hospitais federais aqui no Rio de Janeiro. Eu até digo o seguinte, o Oscar era de alguma forma, a gente veio pensando muito no nome do Oscar e era um sonho de consumo. Como assim um sonho de consumo? E aí eu queria colocar aqui para todos os companheiros nossos, que são futuros candidatos a vereadores, futuros candidatos a prefeitos, dirigentes partidários, que muitas vezes não são candidatos, mas é quem articula para que a gente possa trazer novos candidatos. Uma coisa que a gente vai aprendendo, né? E aí aquilo que eu coloquei anteriormente, eu tenho muito medo de dizer, olha, o que eu estou colocando é só essa a verdade. Não, é a minha verdade levando em consideração o meu ponto de vista e a minha pouca experiência que eu tive. Mas, com certeza, eu gostaria que os companheiros pudessem aqui também colaborar com a experiência de vocês e que a gente possa fazer uma troca. Porque não existe dono da razão. Existe, sim, as pessoas bem intencionadas, aquelas que têm interesse realmente que as coisas aconteçam,
e, consequentemente, faça com que isso se coloque para funcionar, uma vez que coloque pessoas qualificadas. Por que eu estou falando isso? Já foi época que política a gente colocava só os nossos amigos à frente, principalmente no primeiro quadro, ou seja, no primeiro escalão. Não dá mais para trabalhar assim. E a Baixada Fluminense, Luizinho, sempre foi muito vista dessa forma. Eu estou colocando isso porque é claro que outras localidades, o interior tem uma dificuldade muito grande de levar gente qualificada, por estar um pouco fora dessa região, ou seja, a região metropolitana do estado do Rio de Janeiro, ou seja, as pessoas mais qualificadas preferem ficar mais nesse entorno, e aí tem muita dificuldade de levar gente qualificada. E é uma diferença muito grande, porque é claro que todo companheiro, toda companheira que ajudaram, seja quem foi candidato, seja quem foi militante, tem que estar prestigiado no governo. Isso é uma outra discussão. Mas a gente não pode deixar de fazer gestão pública de qualidade. Quando você nomeia somente um amigo para ser um secretário de educação, por mais que você queira que seja feita, por mais que o prefeito tenha boa vontade, ele não vai conseguir. Ou quando esse amigo, que pode ser uma pessoa até muito inteligente, mas necessariamente não é um técnico, não é qualificado para isso, quando ele começar a aprender, já terminou o mandato. E o que eu quero colocar para os companheiros e companheiras, pelo pouco da experiência que a gente teve ao longo desses 4 mandatos, desse mandato de prefeito, é que a gestão ela tem que ser feita, hoje em dia, com um ar de muita qualificação, principalmente para os companheiros que vão estar no primeiro escalão. Eu digo isso porque isso tem nos dado muito resultado. Por exemplo, quando eu falei da parte da administração e também a parte fazendária, nós assumimos a prefeitura de São João Meriti e tínhamos uma arrecadação, Lupe, de 257 milhões de reais. Imaginem uma cidade que pelo IBGE tem 458 mil habitantes, uma cidade com a maior densidade demográfica da América Latina e com uma arrecadação de 257 milhões. O pessoal brincava e dizia o seguinte, não, aquilo ali é um cemitério de políticos. Ou seja, quem se propõe a ser prefeito amanhã quebra politicamente porque é inviável, a cidade é inviável. É muita gente para pouco recurso e muito problema. Num trabalho técnico feito pela administração, pela fazenda e todos os órgãos competentes daquela área, a gente conseguiu agora finalizar o ano de 2012 com uma arrecadação de 600 milhões de reais. Saímos de 257 milhões e mais do que dobramos a arrecadação. Eu tive o prazer, por exemplo, de ter o companheiro Lupe e alguns companheiros aqui visitando a cidade e eu pude mostrar um pouco do que a gente vinha fazendo. E aí eu queria também colocar um pouquinho só da experiência, porque eu lembro que quando a gente começou a tomar algumas medidas, que aparentemente elas são ruins para a sociedade, porque quando o cidadão ele não tem noção do que é o melhor para ele, principalmente quando você quer organizar uma cidade que não tinha regras, que a lei não prevalecia. Não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de conhecer o centro de São João no passado. O centro de São João você não conseguia andar. Não que você seja contra ou a favor de camelô, essa não é a discussão. Se você é a favor, então organiza eles. Se é contra, é uma outra discussão. Então tudo tem que estar organizado. E a gente gerou ações que, num primeiro momento, a gente foi muito criticado. Para vocês terem uma noção, faltando 3 meses da eleição, e o Lupe aqui brincou, falou, olha, eu apostei umas garrafas de vinho e ganhei. Ganhei 4 garrafas de vinho. Mas por quê? 3 meses da eleição, a gente tinha 64% de rejeição. E por que essa rejeição? É porque muitas vezes, por exemplo, quando eu tomo uma decisão, Vilar dos Teles, eu acho que quase que todos aqui devem conhecer, era conhecido como a capital do jeans no Brasil, e Vilar dos Teles quebrou, né? Ou seja, fez um trabalho que, infelizmente, com a abertura do mercado internacional em 92, né? A China entrou muito forte nessa área têxtil, consequentemente, a Vilar dos Teles, como Petrópolis e outras cidades, quebraram. Na época, eu estava logo em seguida como deputado federal, consegui recursos para montar os arranjos produtivos locais, que é uma das soluções de você reestruturar esses polos têxteis e comerciais. Mas, na época, o prefeito, simplesmente por uma questão política, não recebeu o recurso que nós conseguimos e não gerou ação. Resumindo, nós assumimos
Entramos no Vilar dos Teles, o Vilar dos Teles chegava a dar 1,5 metro de água nessas enchentes. Resumindo, a gente trocou todo um alinhamento e o Lupe teve a oportunidade de ver, inclusive, isso. Quando eu fui conversando com o Lupe, eu falei, Lupe, não tem como a gente perder essa eleição. Mas por quê? E ele fala, pô, Sandro, mas eu estou ouvindo aí algumas coisas, tem que tomar cuidado. Eu falei, não, Lupe, o que acontece? São João tem uma vantagem. Por ser uma cidade com mais de 200 mil habitantes, tem televisão. E a televisão tem um papel fundamental até para que você possa mostrar, né? Então, quer dizer, quando começou o tempo de televisão, que a gente começou a mostrar o trabalho, que das 62 escolas, a gente já entregou 37 novas, e eram todas quebradas. As escolas de São João eram deterioradas. Entregamos escolas novas, com vários programas, que eu não vou aqui elencar cada um deles, mas nós colocamos aqui nesse folder, até para que aquele companheiro, aquela companheira que gosta do segmento, que queira se interessar, eu queria até deixar tanto o secretário de Saúde, também a de Educação, e também o secretário de Fazenda, se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa, que a gente se coloque à disposição também aqui, logo após aqui, para que vocês possam tirar essas dúvidas com os companheiros. É importante que a gente se una para a gente poder construir um partido cada vez mais forte e mais organizado. Quando a gente faz essas colocações, na questão, por exemplo, da educação, que a gente sabe que é uma bandeira antiga do partido. Quando ninguém falava de educação, o PDT já fazia educação, e de qualidade. E aí a importância da gente ter um programa específico nosso, e que a gente possa implementar em todas as prefeituras e que esteja no Estatuto do Partido. Que esteja no Estatuto do Partido. Porque senão, daqui a pouco a gente elege um vereador, elege um deputado, elege um prefeito, mas muitas vezes vai brigar por questões que não é a bandeira necessariamente do partido. E como é que o partido vai se comportar referente a isso? Quais vão ser as decisões que nós vamos tomar para que o partido, de fato, lá na ponta, possa dar uma melhor qualidade de vida para o povo aqui do Estado e, consequentemente, para o povo do Brasil, na questão nacional. Eu queria, rapidamente, para finalizar, eu sei que daqui a pouco ele vai apertar ali a campainha. Eu botei a barriga longe. Para finalizar, rapidamente, fazendo uma colocação, a gente tem se reunido, junto com alguns membros da executiva, eu me coloquei à disposição, porque a gente tem ouvido os companheiros e companheiras, principalmente dos municípios mais distantes, reclamando e questionando, e com razão, até muitas vezes, do fato do isolamento. É o companheiro, a companheira que está lá no município mais afastado e que, por algum motivo, não está tendo a visita da regional. E a gente sabe que o Zé, e eu quero te parabenizar, Zé, aqui na frente de todos, nesses 2 últimos anos, praticamente, você já vem fazendo um trabalho de visita. Mas o Zé sozinho fica sobrecarregado. A gente precisa de mais companheiros que queiram também ajudar. E aí eu quero parabenizar o Luizinho, conversei também com o Felipe, que se colocou à disposição. Eu vou conversar com os demais deputados. Eu quero parabenizar os deputados por estarem aqui hoje, no evento. E quero conversar também com os demais deputados. Perguntei aqui ao Zé ainda há pouco, em off. Falei, Zé, tu acha que é legal, de repente, eu chamar os deputados para a gente conversar, para ver se a gente consegue uma participação mais ampla? Porque quem está lá aqui, na parte de baixo, quem olha assim e fala assim, pô, se o deputado não vai, por que eu vou? Se o prefeito não vai, por que eu vou? Eu acho que a gente também tem que começar a conversar com os companheiros, no sentido deles participarem mais, para que a gente possa ter um partido cada vez mais unido, mais integrado, e, acima de tudo, que possa ter força suficiente amanhã para discutir qualquer tema com igualdade com qualquer outro partido. E daí a importância da gente se mobilizar. Bem, além dessas visitas, a gente conversou também com os companheiros do partido para que a gente pudesse fazer os seminários temáticos. E aí a gente começar a fazer as discussões regionalizadas. Essas discussões regionalizadas, elas vão servir, na verdade, para que a gente possa preparar um programa de governo próprio do partido. Porque não pode ser o programa do Lupe, não pode ser o programa do Zé, mas tem que ser o programa do PDT, onde todos os companheiros participam. E aí a importância da participação de todos. Se a gente faz um evento na regional,
Desculpa o que eu vou falar aqui. Eu achava que tinha que ficar lotado e gente lá fora esperando e querendo entrar. Ok? E aí, eu acho que futuramente, com todo respeito ao espaço, a gente já tem que pensar num espaço maior para atender um número maior de companheiros. Eu acho que é esse trabalho de resgate que a gente tem que estar sempre lembrando do passado do PDT e da memória de Leonel Brizola, mas, acima de tudo, como a gente vai, de alguma forma, fortalecer o partido, seja de imediato, seja a médio e a longo prazo. Mas, para isso, só tem um jeito, é a unidade do partido. Essa semana a gente teve uma reunião do diretório, dia 14, se eu não me engano, de cabeça, e eu falei isso também, eu citei um pouco sobre isso. Eu já participei de alguns partidos. Eu já tive que participar de alguns partidos, faz parte do processo, não tenho a história de vocês, mas com certeza eu quero um dia poder estar aqui nessa mesa e dizer, olha, eu hoje faço parte da história do PDT. Mas quero dizer para vocês que eu falei o seguinte, em todos os partidos tem divergência. E partido que não tem divergência não é partido. Divergência tem que ter até para que possamos alimentar cada vez mais uma melhor qualidade de trabalho partidário. Só que tem um detalhe. O que eu tenho percebido, às vezes, dentro da estrutura partidária, que muitas vezes querem discutir algumas ações mostrando o lado negativo do que está sendo feito. Desculpa o que eu vou falar, mas se eu quiser apontar um ponto negativo na casa de cada um de vocês aqui, eu vou mostrar. Eu vou na casa de vocês e vou mostrar que a casa de vocês tem problemas. Qual é a casa aqui dentro que não tem lá uma porta que a criança foi e rabiscou? Ou uma parede? Qual é a casa aqui dentro de vocês que, de alguma forma, a pintura, ou seja, a textura não está descascando? Qual é a casa que nunca teve uma telha quebrada? Então, mostrar defeito dos outros, ou mostrar, de alguma forma, as dificuldades que o outro está tendo, é a parte fácil. O difícil é a gente se unir para construir e cada vez mais fortalecer o PDT, porque é isso que todos nós queremos. Do mais, eu não tenho dúvida que se a gente puder se unir e mudar de alguma forma, ou seja, construir uma mentalidade nova, construtiva dentro do partido, na vida a gente só não conquista aquilo que a gente não almeja, tá ok? Eu estou afirmando isso, eu não estou só colocando. Na vida, a gente só não conquista aquilo que a gente não almeja. O ser humano tem um potencial imenso de transformação, mas muitas vezes não sabe o seu potencial. E por desconhecer o seu potencial, muitas vezes não sabe fazer por onde ele possa amanhã estar gerando uma ação e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, a importância de cada vez mais esse processo de unidade, esse processo de um trabalho, de ir até a base, de fazer aqui os seminários, né, as discussões temáticas. E aí eu pediria ao Beto Matos que pudesse levantar um pouquinho. Beto. O Beto, por exemplo, o Lupe ainda há pouco brincou. Olha, o Beto está retornando à sua origem. O Beto já foi PDT durante muito tempo. E eu pedi ao Beto que viesse com a gente para cá. O Beto é um pensamento meu, necessariamente não é a verdade, mas eu acho que o Beto hoje é uma das pessoas mais qualificadas a nível de criação de um trabalho com o ser humano, de modo geral. Ele trabalha na área de neurolinguística, ou seja, ele é muito forte na área de capacitação, qualificação, em todos os sentidos. Ele trabalha o ser humano. O Beto vai fazer uma pequena fala aqui, que é uma pequena apresentação do trabalho que a gente também vai começar a fazer no partido, ou seja, a gente vai visitar as cidades e desenvolver esse trabalho nas cidades, que eu já conversei isso com ele se colocou à disposição para fazer, e ele vai fazer. Na vida, a gente tem que se preparar, a gente tem que se qualificar em todos os sentidos, seja no campo técnico, no campo político e também no campo pessoal. E essa fala eu tenho certeza que vai ser muito importante na vida de todos nós aqui dentro. Eu queria muito lhe agradecer, Lupe, pela oportunidade de estar aqui fazendo uso da fala, agradecer a todos os companheiros componentes da mesa, agradecer a todos os companheiros pedetistas, companheiras pedetistas,
dizer da satisfação de poder estar aqui nessa família, que só me atendeu com muito carinho e muito respeito, e eu não tenho dúvida de uma coisa, que eu vou sempre retribuir à altura de cada um de vocês. Muito obrigado.